pessoas, sejam bem-vindas a mais um Taurus Cast aqui no YouTube ou no Spotify. Hoje nós vamos conversar sobre assuntos mais infernais. Nós vamos falar um pouco sobre nossas perspectivas sobre o inferno, religião, criação e tudo que tem a ver com o assunto. E obviamente não poderei falar aqui sozinho. Terei de trazer essas duas pessoas que irão acrescentar muito a este projeto. Oi pessoas, eu me chamo Zane e eu estou pronta para ir pela estrada do inferno. Eu espero que vocês me acompanhem nessa. É muito interessante que todo início de podcast que a gente grava depois, a gente tá bem humorado e durante o podcast caindo e ficando cada vez mais triste, muito da hora. Isso reflete bastante no episódio de hoje, que é uma ótima reflexão. Eu sou o Ian e sejam bem-vindos a mais um Taurus Cast. Sente-se, ligue as luzes e vem com a gente pela estrada para o Não inferno. precisa necessariamente ligar as luzes aqui. Até daqui a pouco. Acho que pra gente começar esse programa, a melhor pergunta a se fazer é: vocês acham que vocês vão pro céu ou vocês vão pro inferno? Eu espero que não exista vida após a morte, porque se tiver eu vou ficar triste. É uma boa resposta também, mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Ian, vamos começar contigo, já que tu é o segundo dono do programa. Não. Já é quatro programas seguidos, tá ligado? Caralho, tô maluco. E você, Ianzito Gameplays, sabendo toda a sua trajetória de vida... Não, vamos... Trajetória de vida também é foda. Vamos lá, nesse teu último ano, nesse ano de 2020, considerando que logo em seguida desse 2020, virada de 2021, vai acontecer o arrebatamento. Tu acha que tu vai pro céu ou tu acha que tu vai pro inferno? Bom, eu acho que o arrebatamento vai acontecer ainda nesse ano, porque 2020 tá foda, viu? Não, eu tô dizendo a virada, vai ser na virada, tá ligado? Não, não vai ser na virada. Já tá todo mundo arrebatado. Não, acho que não. Acho que vai ser tipo assim, faltando uns 10 minutos. Vai ser tipo. Não, vai ser tipo Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Vai ser tipo assim, finalmente 2020 vai acabar. Aí, tipo, a última cartada, not so fast. Oh! É, pode ser. Eu prefiro que aconteça assim, mais dramático, mais cinematográfico. Ah, sei lá, velho. Se acontecer o arrebatamento. Tu vai ficar ou tu vai subir? Cara, se eu puder analisar as opções onde eu não preciso mais viver, tá ligado? Mesmo que eu possa viver em outro plano, eu não precisar mais viver, tá ligado? Eu escolho isso. Então tu escolhe subir. Não, eu escolho não ter vida após a morte, eu escolho não viver mais, tá ligado? Eu escolho nada. Assim, tu pode escolher isso. Porque tem várias religiões, e milhares aqui. A gente não vai ficar se prendendo ao catolicismo. Porque no catolicismo... Na verdade, cristianismo. Cristianismo, desculpa. A gente não vai ficar se prendendo aqui ao cristianismo. Por que não? O cara é ateu e não estuda religião, aí é foda, né, cara? É foda. Como é que o cara quer refutar o cristianismo se ele nem estuda o bagulho? Cara, não tem como refutar o cristianismo, porque ele é perfeito. Eu buguei agora. Eu buguei agora. Porque o arrebatamento depois do cristianismo, tipo assim, o arrebatamento, não vai ter vida após a morte pros que ficarem embaixo. Porque até os mortos vão se levantar e vai tá fudido. Aqueles que morreram e têm passe livre pro céu, tipo o pessoal que tá no purgatório, eles vão subir porque eles pagaram a pena. Mas o pessoal do inferno, o pessoal do purgatório que não se redimiu, vem pra terra como zumbi. Isso tá na Bíblia. Mas tem outras religiões que tu só fica perambulando pelo espaço vazio. Não tem vida após a morte, não. Tem outras que tu só morre e morreu. Mas aí entra uma grande questão. Por que eu vou pro inferno? Por que eu vou ser maltratado no inferno? Vou ser castigado no inferno? Teoricamente eu tô fazendo tudo que o diabo gosta. Pois é, isso era uma pergunta que eu e o Ian, a gente conversava pra caramba na nossa época de ateu rebelde. Ateu rebelde. Essa é uma ótima definição. A gente era ateu por rebeldia. A gente sabe disso. Porque é o seguinte, o catolicismo pregou essa imagem do diabo, que ele é um ser mau. Mas na Bíblia é descrito um diabo que ele é um juiz. Ele apenas cobra aquilo que você fez em vida. Ele pune quem fez o mal e recompensa quem fez o bem. Ele é o advogado, só que ele é o advogado honesto. Se tu fez merda, ele vai dizer pro juiz que tu fez merda. Se tu foi bom, ele vai dizer pro juiz que tu foi bom. Diferente dos demônios. Os demônios são criaturas que fogem do controle de Lúcifer, que aí eles
Eles te tentam ao mal, eles não fazem tu fazer o mal, eles te tentam ao mal. Isso tudo na Bíblia Católica. Né? Eu não cheguei a ler a Bíblia Evangélica. Nós criamos nossos próprios demônios. Lembra-se disso. Lembre-se dessa frase do melhor filme da Marvel, Homem de Ferro 3. Tá, o Ian prefere que não exista vida após a morte, compreendo. Tu não quer que tenha vida após a morte, mas tipo assim, num plano astral? Ou tu toparia uma reencarnação? Não, por favor, acaba tudo. Por favor, eu não quero nada, velho. Sério. Eu só não faria isso se eu nascesse rica, porque nascer pobre não ninguém merece. Não, depende do que tu fez em vida. Se tu foi boa, se tu foi legal, assim. Aí então a Zane tá ferrada, né, cara? Não, querido, eu sou perfeita, desculpa, tá? Eu sou boa, faço doações de 2 molas nada. Tem inveja da minha caridade? É problema de você. Já sabemos qual vai ser a resposta dela, né? Então você acha que você vai pro céu? Não. Ué. A Zane é muito 8 ou 80, só que é um bagulho muito... Uma hora ela diz 8 e na outra ela diz 80. Bipolaridade foda. Pô, pois é, né? Peraí, bora ver. O que são coisas boas, afinal? Pô, que tá na Bíblia dizendo que é bom. Não matarás, não roubarás. Não, esses são os 10 mandamentos. Foi assistir o filme. Cara, aquele filme é foda. Eu não vi. Eu não vi, não. Inclusive, a gente ganhou ingresso, eu e eu. A gente tava na porta do shopping esperando o ônibus. Quando chegou um cara e entregou o ingresso pra gente. Pra assistir o filme. Aí, tipo assim, não, cara. Tá, a gente aceitou, né? Tipo, foda-se, a gente só aceitou. E aí ele disse: se vocês quiserem levar mãe e pai, ele deu mais 3 ingressos pra cada um. Ah, então foi assim que você tirou e conseguiu. Foi assim. As igrejas fizeram mutirão de comprar ingresso e distribuir de graça. Sim. A questão tem no livro de João foi o cara que escreveu tudo que era bom e o que era ruim. Então, o João, ele é muito filho da puta. O João era o filho da puta que escrevia a Bíblia. Tem aquela parada de que Deus não perdoa os afeminados? Então, foi João que escreveu. Foi Paulo. Foi Paulo. Puta merda, foi Paulo. Esse Nossa tá senhora. falando muito mal. É porque foi o João Paulo, entendeu? É que já tinha outro João. Deu só o Esconderam que essa parte da sabe. Bíblia. Deu só o que sabe. Então, Paulo escreveu as coisas que eram boas e ruins e ele era o filho da puta. Só que ele foi o que definiu pra igreja católica, evangélica, protestante, o cristianismo, o que era bom e mal. Uhum. Até o Lutero chegar e dizer: olha, tá vendo o que Paulo disse? Tá tudo certo, menos essas paradinhas que era tudo relacionado a dinheiro. Olha, Pois é, né? Olha. Pois é, né? olha, faz muito tempo que eu não leio Bíblia, muito tempo. Então, eu posso dizer assim que eu meio que esqueci algumas coisas. Não, isso não tá essa parte de Martinho Lutero não tá na Bíblia. É parada do Revolução Protestante. Nossa, mas não tá na Bíblia. Ok? Vai saber. Vai. Mas assim, cara, voltando lá pra pergunta, né? Eu acho que eu não vou cristão, não. Primeiro que hoje eu me considero agnóstico. Então, Já é um ponto negativo. Ué, assim, dependendo, né? Porque dizem que você não seguir a Bíblia, né? Assim, gente, eu peço aqui, eu faço aqui da minha vida, mas eu cristão durante muito tempo. Durante uns 7 anos da minha vida, eu vi, como eu digo, Aí, eu digo assim, que eu fui pentelha. Eu era crente. só que pentelha. Era aquelas crentes chatas. Não, porque você não era crente chata. Você não casa quando você converter, todo mundo vai pra igreja. Eu odeio esse tipo de gente, nossa senhora. cara, eu não entendi. Como assim? Era crente chato assim que ser crente chato? Não entendo. Crente chato, cara. É Crentelha. porque assim, tem um lance da galera que chama crente chato de crentelha. E aí, tipo assim, que coisa esse negócio. Eu falo que eu era crentelha, mas eu não era aquele tipo de crente chato que ficava passando na rua, convidando todo mundo pra ir pra igreja. Ainda bem, porque se eu tivesse sido esse tipo de crente, eu teria morrer. Porque, fala sério. Hoje, se um crente vem me encontrar e através da rua pro outro lado. Vou dar um exemplo. Eu não tenho religião nenhuma. Nem o ateísmo, porque o próprio ateísmo já é considerado uma religião. Eu nem ateu eu sou. Mas a parada é que é o seguinte: eu respeito todas as religiões. Até alguém querer me converter. Quando alguém quer me converter, não respeita o meu espaço, eu não vou respeitar o espaço do cara. E aí eu começo a mandar as brincadeiras do maluco. É uma questão bem complicada de se debater isso. Porque as pessoas, elas têm a fé, a que lhe cabe, né? Então, cada um tem a sua. O lance é quando a pessoa quer a todo custo fazer você acreditar naquilo que ela acredita. Isso é chato. Isso é muito chato. Tipo assim, ó, vou ouvir uma vez. E tá, não acredito, cara. Aí a pessoa te vê de novo. Não, porque ó, você tem que ir pra igreja, cara. Aí a pessoa te vê de novo. Não, porque eu fui pra igreja. Quando é que você vai pra igreja, cara? Não sei o quê. Cara, eu não quero. E a pessoa insiste, enche o teu saco. Até que tu pega nojo da cara da pessoa e quer matar. Calma.
Calma, pera, calma. Crentelha. O que você fez? Fez, Zani? Zani? Poxa, gente, eu acho que eu vou embora, tchau. Mas não, assim, falando sério, esse tipo de pessoa é muito. Porque tu tá ali na boa, fazendo tuas coisas, vendo tua vida, e a pessoa tá lá enchendo o saco, mesmo que tu já tenha dito 1000 vezes que é isso. E é uma situação meio constrangedora, né? Porque tu não quer ser chato com a pessoa, mas a pessoa tá sendo chata contigo, mas ela não tá. Na cabeça dela, de crente, sei lá, ela tá acreditando que ela vai salvar a só que mal ela sabe que ela só tá enchendo o teu saco. Já eu, por toda a minha trajetória de vida, até mesmo desse ano, eu digo com toda a certeza do mundo que eu tô com se existir, né? Eu tô com a passagem comprada pro inferno. Eu já tô sentado no colo do capeta. E eu não vejo problema nisso. Porque se for parar pra pensar, pensa só nisso. O pinto do capeta é gelado. A piroca do capeta é gelada. Porque é o único jeito de se refrescar no E ele ainda joga pimenta no teu corpo pra se refrescar. Foi um Não, tipo, ele joga no cara do lado, porque pimenta no cu dos outros é refresco. Faz um Não, joga no teu corpo e ele se refresca. Se for para pensar, todas as melhores coisas do mundo, segundo a igreja, foram criadas pelo capeta. Então, rock, RPG, internet, YouTube, televisão, Yu-Gi-Oh! Tudo foi criado pelo capeta. Então, mano, é entretenimento pro resto da vida. Eu acho assim. Mas então, a parada é que é o seguinte: como eu não ser um descrente. Quando eu era muito criança, eu gostava de ler. Eu gosto ainda de ler, eu gosto muito de ler. Como eu era muito católico na época, eu peguei a Bíblia. Só que lendo a Bíblia, eu fui vendo muita incongruência na Bíblia. Eu fui vendo, tipo, mas por que isso tá escrito aqui assim e não é assim? Tal. E eu comecei a ver o quão hipócrita era a igreja, não a religião, a igreja, que são duas coisas diferentes. Então eu fiquei tipo, caralho, que bosta de doutrina, tá ligado? E aí eu fui pesquisar um monte de religião também e... É o que eu chamo de desencantamento. Pois é, e cara, é uma parada muito zoada, tá ligado? Porque quando você estuda história, principalmente o período da Idade Média, você consegue dizer exatamente por que cada linha da Bíblia foi escrita. Tu sabe que é interesses pessoais. E isso desmotiva pra caralho alguém a seguir qualquer tipo de religião. Então eu virei um descrente. E depois de virar um descrente, eu virei ateu rebelde. E hoje em dia eu sou o que eu sou. Eu não tenho vergonha de afirmar, porque é verdade. Não, mentira. Eu vou deixar essa vergonha aqui, porque ela passou no débito, tá? Então. Eu achei engraçado, porque assim, eu sempre tive fé quando era. Eu lembro que, se eu não me engano, eu ia abrir a Bíblia, eu tinha uns 13 anos. E eu tinha algum tipo de temor a Deus, mesmo não entendendo nada, né? Quando eu cheguei nos meus 16 anos, pra 17, mais ou menos, eu dava pra um negócio que chama de célula. E aí o meu primo, ele me convidou pra um negócio que chamam de célula, que é um bando de crentes se reunindo semana pra a Bíblia e lanchar. Essa é a parte que... Gente, essa é a parte que todo mundo é interesseiro que vai pra... Pera, qual é o nome do bagulho? É célula. Ah, eu tô ligado, eu já fui numa. Meu primo me arrastou. Exatamente. Meu primo me arrastou. É sempre o primo. É sempre o primo, aparentemente, né? Inclusive, eu fui a prima que arrastou. Aí é foda, enfim, né? Vai escalando assim. Exatamente. É uma pirâmide da Rilancê, praticamente. Eu ia fazer essa piada, cara. Não, tipo, célula funciona assim mesmo. O pastor tá lá, tá pregando e depois ele manda: traga 3 amigos e eu lhes mostrarei o caminho de Deus. É tipo escrito do Felipe Neto, tá ligado? É, tipo escrito do Felipe Neto. Não, eu acho que acho que o Felipe Neto é pior. São 10. Converta 10 pessoas. Não, e o pior é que ele fala converter. Converta 10 pessoas a serem corujinhas. Voltando, e aí, né? A mina joga hate, viu isso? Esse hate é válido, porque quem consome Felipe Neto é retardado. Só deixa aqui. Tu vai tomar um processo. Eu não tenho nenhuma ligação com o que ela disse, ok? Eu quero deixar isso bem claro. Polícia, eu não sei como eu vim parar aqui. Podcast não é não meu, tem como. Podcast não é meu.
É do Ian esse podcast. É do Ian. Eu não respondo pelo que os meus convidados falam, é isso. É a opinião deles, é a propriedade intelectual deles. Eles falam o que acharem melhor. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Eu não quero mexer com o Felipe, né? Ele tem dinheiro, eu não tenho, então. Não. Deixa eu ver espelho. E voltando, e aí fui uma vez, fui outra vez, quando eu vi eu tava indo toda semana. O lanche era gostoso, né? Adianta essa história aí, que é 8 Mas anos. enfim, eu passei 8 anos indo pra igreja. E igreja de crente, né? Sabe? Ah, não, igreja de ateu. É foda Assembleia isso, de cara. ateu está lá na tabela periódica. Matemática, átomo, Heisenberg. Ai, caramba. E assim, gente, o que eu posso dizer pra vocês da minha experiência de 8 anos numa igreja? Lavagem cerebral. É uma parada muito pesada sobre... Porque não tipo assim, não é religião. Não é a religião que faz a lavagem cerebral, é a igreja. As pessoas são uma merda. E eu acredito, cara, que não existe inferno pior do que conviver com os seres humanos. Concordo. Porque os seres humanos fazem merda atrás de merda e tamo aqui. Cara, eu acho que é uma punição suficiente do inferno. Eu acho que é uma punição infernal passar 24 horas Jornal Nacional com todas as notícias do Brasil. Isso já é pra ficar louco o bastante. Eu acho. Assim. Eu não entendo essa comparação, faz mais de 2 anos que eu não assisto televisão, então, ok. Não, tu tem Twitter, tu sabe do que a gente tá Não, falando. eu filtro meu Twitter, eu vou atrás das notícias, tá ligado? Eu vejo as coisas por Eu sei alto. que o Ian só fica vendo fotos de animais fofinhos. E foto de mina pelada. Fotos de mina Na verdade é pelada. cosplay apenas. Eu não tenho culpa se elas estão sem roupa. Ian, como foi, tipo assim, a tua vida em questão de crença? Eu fiz a catequese, aí da catequese pra próxima fase tem uma cerimônia. Eu fiz essa cerimônia. Aí depois dessa cerimônia, eu comecei a ficar mal pra caralho. E, tipo assim, a famosa depressão, que não é depressão, é falta de Jesus no coração. Maravilhosa. Que nessa parte ninguém me ajudou, ninguém da família me ajudou, aí eu fiquei meio de lado. Aí que foi a parte que eu me revoltei. E nessa época eu tava vendo muitos documentários com o meu primo. Um dos documentários, tipo assim, comentários aleatórios total. Um dos documentários era a Bíblia do Capeta, a Bíblia do Diabo, um bagulho assim. E a gente assistiu, e eu me lembro que enquanto a gente tava assistindo esse documentário, a minha mãe apareceu, brigou comigo, brigou com ele e falou, tipo, não pode ver essas coisas, ainda mais que tu tá mostrando isso aí pro Ian, olha, vai pro capeta aí, essas coisas. E depois disso, meio que eu virei ateu. Na verdade, não era... E aí tu virou satanista, né? Aí eu virei ateu, mas não ateu exatamente, era hater de cristão. Aí isso foi se desenvolvendo até eu me tornar satanista mesmo. O que era apenas uma, tipo, a mesma coisa que dizer, eu sou ANCAP. Pô, eu não sou ANCAP, tá ligado? Eu concordo. Tu foi satanista de meme. E eu Antes que as pessoas que estão escutando pensem que ele sacrificava criancinhas pra só fazer ritual, sexta-feira à noite mesmo. É o gente, fica satanismo. tranquilo. é o satanismo de Crowley, não o satanismo que a igreja prega, tá? Sim, exatamente. Aí isso aí foi continuando e tal, só que aí chegou um momento em que eu já não tava nem me importando com nada, tá ligado? Só tava existindo mesmo. E aí foi quando eu fiquei tiltado. Eu não me lembro exatamente porquê. Acho que foi com alguma nota na escola, sei lá. As minhas notas sempre foram bem altas e aceitáveis. Tipo, 8 pra cima e tal. E teve uma vez que eu tirei uma nota baixa e, basicamente, eu não precisei pedir pro professor pra ele aumentar minha nota. Ele foi lá e aumentou. Só que eu li a nota que ele me deu e eu fiz os cálculos e não dava pra eu ter tirado aquela nota. Eu fiquei tiltado por causa disso. Eu não queria que o professor me desse uma nota a mais, mas também não queria ficar reprovado. Então eu fiquei numa área cinza entre os dois. Depois disso, eu voltei pra casa, comecei a gritar e tudo mais. Eu fiquei muito tiltado com a minha família, principalmente, e foi quando eu falei que eu era ateu. Eu simplesmente não acreditava em nada, tá ligado? Não acreditava em nenhuma religião. E dessa vez foi quando a minha família me colocou no psiquiatra, porque se ele tá com depressão, é falta de Deus. Agora, se ele é ateu, loucura, tá ligado? Não necessariamente loucura, mas problema psicológico. Mas
Eu acompanhei o Ian desde o primeiro momento, que a gente se conhece há muito, muito tempo. Então eu acompanhei toda essa trajetória Eu comi dele. bosta junto com E eu o tava Pedro. eu tava passando pelas trajetórias semelhantes, muito parecidas. A gente teve esse momento que é admitir que a gente não acredita. E pra mim, cara, foi um dos piores momentos que eu podia passar, porque eu estava no pior ano da minha vida. E eu, simplesmente por estar tiltado, eu decidi falar. E foi uma merda. Não faça isso se você tá com um problema de aceitação. Porque fé é algo que mexe apenas com você. Mas se você vai contra a sua família, isso é mais que um pecado capital pra ele. Então, cuidado. Eu entendo como é passar por... Eu passei por descrente. E foi o pior ano da minha vida. Porque assim, pensa, viver 8 anos acreditar e chegar num... Tu não consegue mais acreditar naquilo. E é assim, foi um momento que pra mim foi meio que desesperador, porque eu não tinha mais no que acreditar. Eu tinha baseado a minha vida numa crença, chegou num momento que eu não acreditava mais. E aí foi foda, porque tava vivendo em função de Deus, de Jesus, sei lá, que eu ia pro céu e coisas do tipo, e eu deixei de acreditar e a minha vida perdeu o sentido. Uma coisa que faz muita diferença nas pessoas religiosas, né, é que as religiosas, não importa a adversidade que elas vão passar, elas sempre têm um pilar que pode movimentar elas, que é a crença no pós-vida, a crença num futuro melhor, a crença no plano de Deus. Mas os descrentes não têm isso. Eles estão à própria sorte. Eles têm que se virar com os próprios problemas, porque não chegará a solução a eles têm de ser a solução. E isso é um peso muito grande para qualquer adolescente passar. Por quê? Porque adolescente tem um hormônio lá na puta que pariu e todas as emoções são o que é uma carga muito grande. Então, vamos dizer o seguinte, adolescente é tudo uma bosta. E eu me incluo nisso, ok? Fechou? Próximo bloco. Realidade, dá um insight assim, caralho, eu tenho que arcar com as minhas próprias coisas e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com essa situação? É um momento de amadurecer. Eu tenho um jeito muito que é assim, segura na mão de Deus e vai. Claro. Mas uma coisa que eu chegou um momento que eu sabia que eu precisaria de ajuda. Fui um psicólogo, perguntei aquele psicólogo por tempo. Então ele deu a resposta, de falta de Jesus. Só faltava, né? E assim, eu percebi que os problemas que eu tinha eram todos ligados à religião. Então, eu meio que falei assim, eu não tenho mais religião, então foda-se. E chegou um momento da minha vida que eu falei, a religião me privou de viver muitas coisas. A igreja, sei lá, me privou de viver muitas coisas, de fazer muitas coisas, de enfrentar muitas coisas por me basear numa crença. Então, tudo que eu fazia era baseado numa crença. E chegou um momento da minha vida que eu falei, foda-se. Vou fazer o que me der na telha. Eu tinha um pensamento que tudo eu falava não. Eles vão embora, não. Então, tipo assim, eu falava tudo pra tudo não. E chegou um dia que eu falei, foda-se, eu vou falar pra tudo que aparecer. E foi assim que ela começou a fumar uma coisa. Assim que ela começou a namorar o Pedro. Pois é. Eu usar droga, pô. Drogas pesadas. Mas assim, e foi assim, cara. Esse foi o corte. Olha só, um disclaimer, que a gente tá contando histórias ruins com religião, que a sua história, ouvinte, precisa ser ruim. Sua história pode ser boa. A gente tá contando nossa experiência, que é a experiência de ninguém, basicamente. Eu não sou nada pra você não é nada pra cada um vive sua história, você discorda de mim, eu discordo. Caralho, acabou de dizer que o ouvinte não é nada, foda, né? Tem um monte de outro programa aí pra te fazer rir. Vai escutar aqui. Olha aí. Te amo. Você paga minhas contas. Mentira, eu pago, porque eu não recebo nada com o programa. Mas um dia você vai pagar. E eu quero te tratar bem desde já. Tem que ter tratamento com o ouvinte tem que saber, ele tem que estar acolhido. A grande questão agora, um ponto que eu gostaria muito de deixar aberto é o pós-religião.
Porque, querendo ou não, você acaba levando costumes. E eu passei 8 anos da minha vida com costumes. Então eu tive que aprender a lidar com esses costumes de uma forma diferente. Porque o meu pensamento ainda tinha muitas dificuldades. Mesmo eu não acreditando mais naquelas coisas. Então, esse foi um vínculo que eu tô conseguindo de me libertar aos pouquinhos. Assim. Mas é foda lidar com. Gente, eu estou entregando agora o podcast pra host, tá? Foi uma honra fazer esses 23 programas com vocês. Mas chegou o momento de uma mudança. Cara, únicos costumes que eu mantenho é ler a Bíblia, porque eu preciso de argumento, porque eu gosto de ler a Bíblia. Eu curto ler a Bíblia. Eu uso as gírias que, em nome de Deus, né? Graças a Deus, ainda bem, Deus proverá, sei lá, gírias, meu Deus, vá com Deus, gíria e benção, porque eu não vejo benção como algo religioso e sim como algo de educação. Eu ainda dou benção, peço benção. Hoje em dia eu não sei se eu acredito em Deus, foi um questionamento, tipo, no início do programa, se eu ainda acredito em alguma coisa, porque eu realmente não sei se eu acredito em alguma coisa, mas se eu precisar acreditar em algo para que a minha família, os meus amigos, enfim, as pessoas com quem eu me importo estejam bem, beleza, eu vou acreditar, mas teoricamente não vai ser por mim. Isso sempre foi um problema que eu tive com a religião. Uma coisa que eu passo, porque, tipo assim, eu não tenho nenhuma religião, mas eu não descarto a possibilidade da existência de Deus. Não um monoteísta, politeísta, tipo assim, todos os deuses. Eu não descarto nenhum deus. Assim como eu não descarto que possa não existir nenhum. Eu sou parte de uma grande área assim, não acredito em nada e acredito em tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, pra mim, é uma parada muito mais fácil essa questão de lidar com religião, de estudar sobre religião, de saber os costumes de cada religião. Por exemplo, a minha família, por parte de pai, tem uma aceitação religiosa muito maior. Por quê? Porque tem budista, tem umbandista, tem católico, tem evangélico, tem todas as religiões. E todo mundo se trata muito bem, ninguém tenta converter um ao outro. Então eu aprendi desse jeito. Por quê? Uma tem que estar certa. Porque tem que ter essa rivalidade entre religiões. Porque uma tem de ser superior à outra. Porque uma tem que ditar o que é certo, ditar o que é errado. Eu acho isso um babaquice, muito egocentrismo humano. Eu acho que isso é algo do ser humano mesmo, não de Deus, nem de religião. Porque o ser humano que tem essa vontade, essa ambição por ser superior, por querer mais, por querer isso, aquilo, coisa que homem branco. A maioria, as religiões de base europeias que tem mais isso, as religiões de base africana não tem tanto isso, porque são mais aceitivas com outras religiões. Ou isso acontece porque faz 18 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo e temos que conversar sobre isso. E outra parada, você nunca vai ao cruzada umbandista, nem caça bruxas do candomblé, então tem uma diferença aí. É outra parada, eu sou uma pessoa ávida por conhecimento. E uma coisa que me deixa muito rancoroso com a religião é o quanto de tempo a gente teve que retroceder para a sobrevivência do Estado, da democracia e tudo mais na época da Idade das Trevas. Então, a queima da Biblioteca de Alexandria, as cruzadas, o desavanço da medicina, tudo isso não tem como negar que é culpa do cristianismo. E é algo que me deixou bastante rancoroso com o cristianismo. Parada pesado, né? Porque, assim, religião é religião. Como dizem os brasileiros de futebol, né? Não é aquela frase célebre que o Brasil... Não se fala sobre política, futebol e religião. Não se fala sobre política. Assim, eu acredito que cada um tendo nesse momento, o pé, né, nos outros. Nesse momento, eu gostaria tanto de mostrar a foto do Cabo Daciolo vestindo a camisa do Vasco. Porque tudo é futebol, política e religião. O homem é algo completo, tá ligado? O cara é tudo, tá ligado? Vamos falar do Cabo. Precisamos falar do Cabo Daciolo. É a mesma questão. Eu acredito que não só a galera da igreja católica, assim como a galera da igreja evangélica, existe as religiões que tem gente que é chata na religião. Não, tem chato em tudo que todo assunto vai brotar todo assunto.
A diferença é quantos chatos existem para quantos não chatos. Vou dar um exemplo aqui. Nerdice. Quantos chatos existem no Nerdice? Mas veja bem, se o filme não tá igual ao quadrinho, ok? Eu tenho total responsabilidade de estar ali pra reclamar. Ok? Eu tenho. Ok? Não, é aquele cara que fala que se tu diz, eu sou fã de. E ele pergunta, qual é a nave que aparece no segundo filme da terceira trilogia no minuto 4:20 da cabeça da minha roupa? Vai tomar no cu, porra. Eu não preciso saber o nome de todas as naves fã de Star Wars. Isso é uma coisa muito interessante que a gente pode comentar também, é a diferença das religiões do mundo real e as religiões da ficção, que eu acho que é uma coisa muito bacana pra gente conversar. Por exemplo, como a gente pode começar falando aqui sobre religião fictícia? Acho que é melhor, pra se começar, é a maior de todas, que é a força. Sim. Mas assim, vamos analisar com que a força parece. O bem e o mal. O bem e o mal, juntos. Exatamente. Né? Parada que eu acho da hora da força é que ela não tem essa divisão clara do que é bom, do que é mal. O lado da luz e o lado da escuridão, eles são muito parecidos um com o outro. E às vezes, existem muitos no lado escuro achando que estão claro. O exemplo disso é o Anakin no último filme. Ele achava que ele estava fazendo bem. Ele achava que ele estava fazendo aquilo para salvar a Padmé. Mas não, ele estava só condenando a galáxia inteira. Então, essa dualidade da força não depende da... Vamos só colocar um parênteses aqui, tá? Os últimos 3 filmes não... Sim, os últimos 3 filmes... Os últimos 3 filmes não contam. Episódio 7, episódio 8 e episódio 9 não contam. Apesar de eu gostar muito do episódio 7 e 8. Mas não contam. Não depende... A força... Ela não tá ali como ela quer que você faça aquilo, ela quer que você faça. Ela te dá a liberdade de você agir tanto pelo bem quanto pelo mal. E os dois, você pode seguir caminhos longos e extensos que levarão a consequências. E você vai ter de arcar com isso. O lado da luz é um lado é um lado penoso, é um lado difícil de se caminhar, mas é o lado que te trará a bondade, que te trará a conquista, que te trará tudo que há de bom na galáxia. Já o lado sombrio é um caminho fácil, é um caminho poderoso. Se tu tá no lado da luz, tu vai ganhar. Porque tem protagonista. Não, depende Seja do amigo filme. do Naruto. Seja amigo do Anakin também, antes dele virar Darth Vader. Depois também, porque o Darth Vader é foda. Foda, Darth Vader é foda. Então, eu acho isso muito da hora da força. E outra coisa, uma coisa que eu acho muito chato, que não é explorado tanto na saga Star Wars, mas foi explorado no One, que é os religiosos da força que não são Jedi. Sim. Por exemplo, o cego do Rogue One, eu acabei de esquecer. Ele é foda. Perdão. Mas ele é um cara muito da hora, ele é um monge da força, e cara, ele não precisa ter uma lightsaber. Exatamente. Ele tem a força e a força tá com ele, tá ligado? Pois é, ele não precisa usar todas aquelas metáforas da força pra espalhar a palavra. Ele sente, ele sabe, ele é foda. Que outra religião a gente poderia também falar no questão de religião fictícia? A força foi uma excelente tópico, mas qual outra que você diria? Tem muitas religiões. Qualquer coisa aleatória pode virar uma rede de futebol, pessoas vendem casas pra ir pra um país pra ver um jogo de futebol. A parada é que não é que tu possa virar religião. O ser humano trata a religião. Falar. O fato de um ser humano endeusar uma série simplesmente por amar ela. Exatamente. O que não é errado, porque Doctor Who é a melhor série do universo. Normal. Tá ligado? O moleque é tão fanboy assim. Eu vou falar a minha religião. Que é a minha religião. É o cinema. Eu adoro o cinema. Papo de telemarketing começou aí. Eu adoro o cinema. E assim, é a minha religião. Faço coisas pragmaticamente. Fala isso, mas assisti o Predador anteontem. Meu Deus, que vergonha. Olha, querido, cala a boca. Cala a boca.
Ah, nem vem falar que... Me diz aí, tu gostou de Ghostbusters? Ah, não, vai tomar no cu, Zane. Vai te fuder. Sai do meu podcast. Some da minha frente. Mas assim, por exemplo, Quando foi que tu assistiu Alien? eu assisti porque eu quis há muito tempo atrás. Uma Meu semana. Deus do céu. É foda. Mas contando. Não, pera, o que tu assistia antes de assistir esses filmes que são realmente e que tu não gosta? Tipo, Alien, o que tu fazia? Tipo, tu nunca tinha assistido Alien e nunca tinha assistido Caça-Fantasmas. O que tu assistia antes disso? Apenas terror, sério? Então, tipo, onde é que tu tava? Tá debaixo de uma pedra? Nunca tinha assistido Alien? Porra, tava na caverna de Platão, a única coisa que te mostravam era coisa de gótico. Coisa de Ah, pô, que é sério. Um tom pastel Cara, escuro. mas tipo assim, é uma coisa. Eu chamava a Zane de cinéfila. Que ela gostava muito de filme e falava dos diretores, e de plano, e de história, e de roteiro, e isso e aquilo. Até que eu fiz uma pergunta muito simples. Assistiu Psicose? Não, pera. Você assistiu Psicose? Não. Pois é. Como assim, velho? Mano, a primeira vez que eu assisti Psicose... Eu tenho um grande problema. Peraí, eu tenho um grande problema. Só finalizando. Eu tenho um grande problema de assistir filmes que eu já sei o que vai acontecer. Todos os filmes da cultura pop conhecidos, tá aí na internet, todo mundo dá spoiler. E eu já peguei todos os spoilers possíveis. Ela não sabia, antes dela assistir, que Leia era irmão. É foda. Ah, isso é um spoiler que eu não peguei, tá? Mas assim, a maioria dos filmes clássicos, eu já sei toda a história. Então, eu tenho um grande problema em assistir, justamente porque eu já sei o que acontece. Existem spoilers enormes pela internet inteira. Eu assisto muito vídeo de cinema. O problema é que tu acompanha muito de cinema. E por eu acompanhar muito o YouTube sobre cinema, eu acabo pegando spoiler de tudo. E pra mim é meio assim, ok, mas isso é uma escolha tua, ok? Exato. É que a parada é que é o seguinte, mesmo que você saiba com o filme, ainda é uma experiência muito da hora de fazer. Por exemplo, eu assisti Clube da Luta, eu já sabia o final de Clube da Luta. Mas, mesmo assim, a experiência, pra mim, é incrível. E até hoje, o Clube da Luta ainda Porque é toda um... vez que... Assim, Que por acaso ela também ainda não Porque assistiu. toda vez que a Zane começa a falar de alguma coisa, a gente dá um alt tab. Pois é, né? É verdade. A gente deu um alt tab pra cinema do nada. Exatamente. Mas porque o cinema é Ela uma só religião. continua a falar, tá ligado? É tipo o João quando vai fazer uma play, tá ligado? Ele fala, ele reclama, ele faz de novo, tá ligado? Foda-se. Não, outra religião que tem como falar é a religião dos Senhores do Tempo, de Doctor Who, uma série muito boa. Vou fazer propaganda da série dele, porque eu amo Doctor Who. É uma série muito boa. Mas no caso, Doctor Who acaba sendo seres que se acham superiores a outros e superiores o suficiente para manipular a linha do tempo de forma para que eles se achem mais aceitáveis. Por isso que na própria série tem o tema de pontos fixos no universo. Uma coisa que, tipo, exemplo, Hitler, a Alemanha nazista ganhar a Segunda Guerra. Isso é uma coisa que é proibido mudar. Tipo, entre os Senhores do Tempo, os seres de outro lado da galáxia, dizem que não pode mudar esse ponto no universo, esse ponto na linha do tempo, porque senão vai dar merda. E tem entre outras coisas, como que podem ser coisas simples, como a morte de uma pessoa. Isso seria Deus manipulando a linha do tempo das pessoas, o que já envolve uma questão de livre-arbítrio. Nós temos ou não. Não só os Time Lords se consideram superiores, mas como quase todas as raças conseguem falar, pelo menos. Qualquer raça que consegue se comunicar entre si se acha superior que as outras. Os gatos são assim. Os Daleks são os maiores filhos da universo. Não, depende. É porque você vê pelo ponto de vista de um ser humano e de um senhor do tempo. Do doutor. Você tem que ver pelo ponto de vista de um Dalek. Pensar, por um acaso um dia vocês se tornassem Deus. Tipo um Goku Super Saiyajin. Eu tava pensando mais num Manhattan. Cara, o Dr. Manhattan, ele não é um deus. Mas é quase. Ele tem os poderes de um deus, que é diferente. É quase. Ele se tornou um deus, né?
Não. Pois é isso que é complicado. Ele não Isso é passa debatido até de hoje. um observador. Isso é debatido até hoje, tá ligado? O Dr. Manhattan, ele não passa de um observador do universo. Ele não muda, ele não cria, ele não desfaz. Ele apenas observa. E tudo que ele faz ou que ele deixa de fazer, ele já está programado. Porque ele como ele mesmo fala no Doom's Clock, ele não passa de uma marionete que consegue ver. Eu fico imaginando se eu tivesse já adquirido os poderes do Manhattan. Deve ser muito escroto. Eu ia falar isso agora. Deve ser uma parte de uma merda. Chega a questão, uma pergunta que já me fez há um tempo atrás. Se eu for durante o resto... E aí eu pergunto aqui pra vocês. Se vocês fossem escolher um poder pra vocês terem pro resto da vida, seria qual? Controle do tempo. Fácil. Sempre foi e sempre será. Eu tinha escolhido que eu queria ser imortal. E eu trouxe uma perspectiva... Ela falou que ela queria ser imortal e eu trouxe uma perspectiva filosófica sobre isso. Que eu acabei com o sonho dela de imortalidade, mas o universo vai acabar e você continuará. Eu fico imaginando em relação a todas essas questões existenciais e por que a gente se questiona tanto? Esse programa vai dar uma bad, mas uma bad nos ouvintes. Caralho. Olha, querido ouvinte, eu espero que realmente o nosso objetivo seja alcançado. Você realmente saia desse programa querendo ouvir musiquinhas. Ouça a soundtrack. Cara, eu vou dar um conselho aqui, um conselho perfeito pra todo mundo que tá na bad. Escute a trilha sonora completa de Interestelar. Nossa. É a melhor coisa pra estar na bad. Continuando. Ian, se você fosse um deus, qual poder você gostaria? Se fosse um deus? Pensando na parte, tipo assim, de mitologia, onde cada deus tem um poder específico. Não faço ideia, cara. Bom, se fosse pra tu... Então, vamos simplificar. Se fosse pra você pertencer a uma mitologia, que é um assunto muito da hora, que a gente poderia trazer, é só conversando sobre as mitologias existentes. Mitologia nórdica, mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia romana, seria foda trazer isso. Mas a questão é, da mitologia grega, quem você seria? Sei lá, talvez a Atena. Eu fico A Atena pensando... ou o Hermes, mas eu não acho que faria tão certo. Eu queria ser o Zeus. Por que o Zeus? O Zeus é mó filho da puta e fica vivendo aí. Ué, tu quer? Tá um monte de merda. O Zeus é as unhas, tá ligado? É verdade. Nem precisa ser o Zeus. Já é. Cara, eu vou com Deus mais de boa entre aspas, porque ele também é filha da puta. Mas de todos lá, ele é o menos filha da puta, que é o Poseidon. De todos é o menos filha da puta. Falando, o homem que torna Deus, eu me lembrei, né, já que a gente tava falando sobre um androide que quer ser Deus. Pois é, o que leva uma pessoa a querer ser Deus? O que é o sentimento de querer ser Deus? Egocentrismo, cuidado. E olha só, Prometeus ele traz uma grande, porque o homem criou o androide e o androide queria criar uma raça. Cara, eu achei isso uma bosta. O filme pode ser uma bosta. Não, o filme é bom. Veja. Não, a parada do androide querer ser Deus é uma parada. Mas agora, o androide querer criar uma raça... Justamente porque ele queria ser um tipo de Deus, ele queria criar. É assim, o que é ser Deus? É criar ou ter poder? Poder para criar. Não, eu posso te citar aqui 4 deuses que não têm a habilidade de criar. Hermes, Hades, Sete e Anubis. Eles não têm a capacidade de criar. Cara, o Anubis é muito foda, é verdade. Né, Não, Anubis é o chacal. Vai colocar o galinha. É o Ra. Pois é, existe uma... Eu não gostei dessa parada do Deus, porque existe uma diferença entre você querer criar algo e você querer ser Deus. No primeiro filme, no Alien, no Prometheus, ele tava... Prometheus e até metade do corpo, ele queria ser Deus. E a partir de metade pra frente do corpo, o David, né, o androide David, ele queria criar uma espécie. Aí, no final do filme, ele volta a brincar, o que é diferente. Ele criou o mundo dele. Ele se vingou da raça que supostamente criou quem criou ele. Então, isso foi uma parada que eu achei muito da hora do Alien, que ele tava cansado de servir os humanos.
E qual é o melhor jeito de você mostrar que você é superior aos humanos? Matar os deuses dos humanos. Isso é uma parada muito da hora. Eu acho que o lance é que ele queria mostrar que ele é o próprio humano. Sim, tanto que ele fala com o Walter, né, o outro androide, que a única diferença entre um androide e um ser humano é que os androides não eram capazes de criar. Nem a parada do Eu Robô, que o robô ele toma consciência, mas tem a fala, que eu acho muito da hora e muito engraçada, que é o seguinte: o cara fala, você não passa de uma máquina, você nunca vai conseguir pintar um belo quadro, compor uma bela música, criar qualquer coisa. E o robô pergunta, e você consegue? Isso foi de uma sacada Isaac Asimov. Apesar de que esse filme não tem nada a ver com Isaac. Leia os livros de Isaac Asimov. Ele é o melhor escritor de ficção científica ever. Ficção. Mas assim, eu acho que esse programa levou um que nos faz pensar sobre criação, existência, religião. E tudo acaba virando uma panela só, querendo ou não. E é por isso que eu acho muito estranha aquela frase que a gente pode comentar aqui sobre não conversar sobre política, futebol e religião. Porque religião não se trata apenas da minha fé contra a sua fé, ou da minha fé querendo sobrepor todas as outras fés. Religião é um assunto abrangente que trata sobre saúde mental, trata sobre ficção, trata sobre criação, destruição, bem, mal. Conceitos muito belos que são belos demais para não serem conversados. Então, converse sobre religião. Converse sobre religião de saudável, mas converse, porque você vai ver que você vai sair de lá sempre um pensamento mais crítico, com mais dúvidas. Ian, o que você tira desta? Cara, eu acho sobre que religião? A melhor maneira de aprender sobre religião é pesquisando no YouTube, crente versus ateu. É sério, é ótimo, porque dali, como falou, daí tu vai tirar vai ter várias dúvidas, tu vai rir e tu vai ficar pensando em pesquisar sobre. Ou não, né? Pode ser só mais um vídeo aleatório e depois tu vai seguir a tua vida. Mas sempre que tiver alguma dúvida, pesquisa sobre. É importante saber o significado das coisas. Menos da vida, porque a vida não faz sentido. E não tem nenhum significado. Porém, é porque o bando de bebê gigante quis criar a gente e aí, bebê gigante foda. Mas para encerrar de vez o programa, eu quero perguntar para vocês, qual das representações a gente vai dar uma volta, né? A gente começou falando de inferno, a gente vai ter um de inferno. Para vocês, qual foi a melhor representação do inferno, o inferno de Dante, né? Na cinematografia, nos quadrinhos ou em mídias, no geral? Eu fico entre dois. Dos quadrinhos, o Inferno de Mephisto, do Motoqueiro Fantasma, e o filme do Constantino. Que droga, o cara roubou meu inferno. É o inferno, né? Porra, mano, eu acho que tem um monte de a representação pra mim é a representação do Inferno do Mephisto nos quadrinhos, mas também tem outros que eu acho muito interessantes, mas tipo, não é considerado inferno, é considerado a vida real.